Gente, boa tarde. Meu nome é Maicon e essa aqui é a primeira aula que vamos ter sobre o curso de preparatório para astronomia, certo? Bem, primeiramente a gente precisa definir as introduções ao conteúdo, precisa definir o que a gente vai ver, como que vai funcionar as aulas, certo? Porque essa aqui é a primeira aula e a gente precisa ter algumas informações, por exemplo, sobre o que é astronomia, o que é astronáutica e assim por diante. Primeiro que a gente precisa ter uma noção de para que serve esse curso. Esse curso aqui é preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, OBA, certo? E na Olimpíada Brasileira de Astronomia cai dois tipos de conteúdos. Cai astronomia e astronáutica, certo? E a astronomia e a astronáutica da OBA é dividida em quatro níveis. O primeiro nível, 1, 2, 3 e 4. Cada um deles corresponde a uma série do fundamental. O nível 1 é primeiro e segundo ano, o nível 2, terceiro, quarto e quinto, o nível 3 é sexto a nono e o nível 4 é o ensino médio, certo? Esses são os quatro dos níveis da OBA e esse curso está direcionado para os estudantes do nível 3, que é de sexto a nono ano. Só que na nessas aulas que vamos ter, veremos todo o conteúdo do nível 1 até o nível 3. E caso a prova ainda não tenha ocorrido, quando finalizarmos os três níveis, faremos o nível 4 também, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa saber agora o que é astronomia. Agora que a gente já sabe qual vai ser as aulas e o conteúdo que vamos ter. Primeiro, astronomia. O que é isso? Astronomia são os estudos dos astros, beleza? É a ciência que vai estudar como funciona os corpos celestes, as leis que regem os corpos celestes, como planetas, estrelas, galáxias, buracos negros, certo? Todas essas formas de astros, né? É o que a gente vai estudar e explorar na astronomia. E a astronáutica é a ciência que estuda e analisa a tecnologia criada pelo ser humano que sai da Terra. Satélites, foguetes, sondas espaciais, tudo isso cai no conteúdo de astronáutica, beleza? Então, os conteúdos da OBA são conteúdos de astronomia e conteúdos de astronáutica. Agora, aqui embaixo, se você está vendo só uma imagem, aqui embaixo tem um slide que está sendo reproduzido que tem aí, turma preparatório da UBA. Professor Michael Viana, ou Maicon Viana, que sou eu, e aula 1, nível 1, certo? Essa aqui é a primeira aula que vamos ter do nível 1. Prosseguindo. Introdução à astronomia e astronáutica, certo? Essa parte aqui é basicamente isso que eu expliquei para vocês sobre o que é astronomia e o que é astronáutica, certo? Aí aqui temos, por exemplo, na primeira imagem, uma imagem do universo com um telescópio que basicamente é um instrumento usado por um astrônomo. O principal instrumento utilizado por ele vai ser o telescópio para fazer observações. E a segunda foto tem uma ilustração da Terra vista do espaço com um satélite sendo observando. Você pode ver que é uma máquina, né? E tem placas solares do lado, que é para ele captar energia solar e converter isso na energia que ele faz para processar os dados do satélite, certo? Então tem toda uma tecnologia por trás desses robôs, dessas máquinas e assim por diante. Bem, a nossa aula 1, a introdução, veremos sobre fatos principais, né, as características principais que compõem o que a gente considera como planeta Terra, beleza? Planeta Terra, como sabemos ou devemos saber, é o planeta onde a gente está situado, certo? Ele se chama planeta Terra desde muito, muito tempo, e só que tem uma curiosidade muito grande. 70% da superfície da Terra é composta de água. Então, vista do espaço, esse planeta é mais azul do que para a cor de terra, né? Para a cor rochosa e assim por diante. Continuando. O planeta Terra tem algumas características principais, né? E a primeira que precisamos esclarecer é quanto à sua forma. É um mito dizer que a Terra é plana. Sempre foi.
certo? Até antigamente, nos primórdios da humanidade, da humanidade não, da civilização, né? 300 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, não era dúvida para os filósofos quanto ao formato da Terra. Ele já era esclarecido para eles que a Terra era esférica. Essa concepção de que a Terra é plana foi uma concepção que foi muito disseminada, espalhada por aí durante o Império, a queda do Império Romano até os anos de 1500, 1600, com Galileu, que veio para quebrar esse paradigma, certo? Mas muito antigamente já se considerava que a Terra era esférica. Só que ela não é bem esférica, porque esfera é um corpo perfeito. Ele tem o mesmo diâmetro, né? Tipo, e os raios em todos os pontos são idênticos, coisa que com a Terra não é. Ela tem esse formato quase esférico, só que ele tem uma variação de relevos. Tem pontos dela que é mais alto, tem pontos que é mais baixo, e essa distorção é o que a gente chama de geoide. E essa é a forma verdadeira da Terra. Ela é um geoide, certo? Como tem uma imagem mostrando, mais ou menos um exemplo. Isso é a Terra, né, com cores diferentes, é claro, só que você percebe que tem um desrelevo ali, tem pontos que são mais grossos, tem pontos que são maiores, menores, assim por diante. Essa é a forma verdadeira da Terra. E quanto a primeira prova de que tivemos de que a Terra era redonda foi pelo filósofo e matemático Erastótenes, certo? Que ele viveu no ano de 276 a.C. a 195 a.C. O que ele fez foi o seguinte: ele vivia em Alexandria, certo? E ele era um dos responsáveis pela grande biblioteca de Alexandria. E ele pegou duas torres, né, no horário de meio-dia e viu que não tinha sombra. Só que variou o horário e criou uma sombra. Aí o que ele fez? Ele pegou duas torres em cantos distantes, né? Que tinha uma certa distância que ele já sabia, por causa de mapas e assim por diante. E ele percebeu que naquele mesmo horário, naquela cidade e na outra cidade, a sombra tinha um efeito diferente. Ou seja, a Terra não podia ser plana, senão seria a mesma sombra nos dois pontos, certo? Só que ela tinha uma sombra diferente no mesmo horário. Ou seja, tem alguma coisa estranha aqui. Significa dizer que a Terra estava sendo curvada, porque aqui batia o Sol, criava uma sombra, aqui batia o Sol e não criava uma sombra. Essa é a conclusão que ele chegou. O que ele fez? Aqui tem uma imagem representativa de uma circunferência com um triângulo no primeiro quadrante. E ele vai tocar em dois pontos, certo? Se ele toca em dois pontos com uma curvatura aqui, significa dizer que bem aqui tem um ângulo que está pegando esses dois pontos, aqui e aqui, certo? Tem um ângulo entre eles. Então, ele pegou esse ângulo, né, com base na distância que foi dada entre as duas torres, né? Ele pegou a distância que era na época medida em pés e ele pegou esse ângulo e fez uma comparação com todo o arco. Vamos supor que esse ângulo seja de 10 graus que ele tirou. Então, aí a circunferência tem 360 graus. Se eu supor que em 10 graus a Terra tem 7.000 quilômetros, certo? Então, em 360 graus, quanto terá de quilômetros? Ele fez uma regrinha de 3 e chegou à conclusão, beleza? E essa medida da superfície da Terra, né, esse comprimento de toda a Terra, foi uma medida muito próxima da realidade. E isso foi um marco para a ciência, né? Continuando. A atmosfera da Terra. Bem, primeiro precisamos entender a atmosfera terrestre. Primeiro que a atmosfera é essa camada que ela se mantém em volta da Terra por causa da gravidade que a Terra tem. E a definição de gravidade é um pouco complexo, porque é um conceito que não é muito compreendido sobre a sua existência pela ciência, né? Só que os seus efeitos são muito compreendidos. O que a gente sabe é que qualquer corpo que tem massa, né? Ele ocupa um lugar no espaço e tem massa, ele cria um campo em volta dele de efeito, certo? Qualquer corpo que tem massa, eu tenho um campo gravitacional, você tem campo gravitacional e assim por diante. A questão é que é uma força muito fraca. E como a Terra é muito grande,
o campo gravitacional dela vai trazer algum efeito diferente, certo? Porque nós somos muito pequenos para ter um efeito real de campo gravitacional. E então, ela sustenta, ela atrai, né, vários corpos com massas menores ao redor dela. E alguns desses corpos se acumulam ao redor. E são os corpos mais leves, são gases, né? Gases são corpos muito leves. Por isso que eles não ficam mais abaixo, eles ficam mais acima. Esse conceito está muito ligado também com densidade. É o que explica, por exemplo, um corpo que a gente põe na água ele afundar e outros boiarem. Ou, por exemplo, eu botar óleo na água e o óleo ficar na parte superior e a água na parte inferior. O que explica esse fenômeno é algo que chamamos de densidade, certo? É um conceito matemático, químico e físico e que ele está muito ligado com o corpo se sobrepor ao outro, né? Os que vão ficar em cima, os que vão ficar embaixo. Aí, basicamente é esse fenômeno que explica isso. E os gases são corpos com menos densidade, ou seja, eles vão ficar mais acima. E tem gases que são mais leves do que outros, ou seja, uns ficam mais embaixo, outros mais em cima. Como exemplo do oxigênio. O oxigênio ele fica mais embaixo, só que não tão embaixo assim, senão ele passaria debaixo da terra, debaixo da água e assim por diante. Ele fica acima disso, só que debaixo de outros gases. Por isso que ele é o gás essencial para a gente respirar, o gás oxigênio. Porque, por exemplo, o nitrogênio ele é mais leve, ou seja, ele está mais em cima ainda. E o nitrogênio não serve para a gente respirar, mas o oxigênio sim. E tudo isso é muito interligado pelo fato de a gente respirar o gás oxigênio e não o nitrogênio, beleza? E com base nesses tipos de gases que tem e nas características dele, a atmosfera vai ter várias camadas. A atmosfera são, um caso total de 5 camadas, que está representado na imagem do lado, que é exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Cada uma delas tem uma característica em particular e cada uma delas se encontra em certos tipos de equipamentos tecnológicos criados por nós e outros fenômenos que também conhecemos. Por exemplo, a troposfera ela é a camada mais baixa, né, que ela vai da superfície até 70 quilômetros de altura, mais ou menos, que basicamente é a altura que vai ser utilizados os aviões e que tem uma grande quantidade de oxigênio ainda. A partir da troposfera, a quantidade de oxigênio começa a ser menor, beleza? E por ela ser menor, vai ter um problema maior aí, porque a gente vai ter dificuldade de respirar nessas partes. Então é aí que a gente começa a botar máquinas e essas coisas. Na estratosfera, que é a segunda camada, ainda é comum usar aqueles balões grandões, assim, que são redondos, né? Aqueles balões grandões, eles sobrevoam até a estratosfera. Mesosfera já é onde a gente já se torna visível chuvas de meteoros, certo? Quando falam de chuvas de meteoros e você olha para o céu no horário certo e vê aqueles rasguiscos cortando o céu, né? É naquela altura ali, mais ou menos, que já é possível visualizar esses meteoros. Mais acima tem a termosfera, que basicamente essa região é onde a gente tem aquele famoso efeito que aqui na região que nós moramos, no Brasil, não é possível visualizar esse fenômeno. Só que em outras regiões, como próximo aos polos, é mais visível esse fenômeno, certo? Que são as auroras boreais, certo? E é aquele show de luzes que fica clareando o céu, né? Aquilo ali é um efeito magnético, que são um efeito dos polos magnéticos terrestres. E esse fenômeno ele acontece na termosfera. E a cada nível que a gente vai subindo, menos matéria é composta naquele local, porque são os corpos mais leves que ficam nesse local. E lá em cima tem a exosfera, que é onde a gente põe os satélites, tal, fora da órbita. Ou quase fora da órbita terrestre, certo? Aí tem a camada de ozônio, né? Que basicamente é onde fica o O2, que é o mais leve que tem dos nossos gases, o CO2 quer dizer. E nessa camada é onde tem a nossa principal proteção, porque os raios do Sol são luz, né? Ele emite aquela fonte de luz, só que ele emite luz em outras frequências, certo? A luz visível, todas as luzes que a gente vê,
ela é um pedaço pequeno de todos os comprimentos de luzes que existem. A maioria deles nós não conseguimos enxergar. Isso eu vou explicar bem melhor no conteúdo mais à frente. Acho que é do nível 3, se eu não me engano. Não é visível para a gente alguns tipos de luzes. E um deles se chama ultravioleta. Você já deve ter escutado de raio-x, raio gama, raio alfa e assim por diante, né? E ultravioleta é um desses tipos, que é um que causa muito problema à pele. E essa camada de ozônio, ela serve para não deixar entrar muito ultravioleta, ou seja, ela filtra, certo? Passa só uma certa quantidade. Então, isso serve para não superaquecer a Terra. Se todos esses raios solares entrassem, nós não seríamos capazes de existir, nós seres humanos. Outros seres vivos, talvez, que tenham mais resistência ao calor. Mas nós, seres humanos, não, certo? E tem um outro efeito conhecido, que é o efeito estufa. Quando o raio solar entra, ele bate, né, e pode refletir. E esse que reflete, é por causa da camada de ozônio, ele vai ter uma dificuldade para sair também. Ou seja, ele acumula calor também. Então vamos pensar assim: se a Terra não tivesse camada de ozônio, o lado que ela está sendo iluminada pelo Sol seria superaquecido. Só que o outro teria muito resfriamento, porque não teria proteção nenhuma. Né? Nem teria o Sol incidindo nela. Ou seja, um lado seria muito quente e o outro lado muito frio. Agora, pense comigo. Se eu tenho uma camada de proteção que impede ultravioleta, que são o que causa calor, né, de entrar e de sair, então vai diminuir o calor dentro porque vai entrar menos calor e vai manter aquecido dentro porque vai sair menos calor também. Entende? Como assim? Vamos supor que entre 30% da luz emitida do Sol. Aí daquele lado da Terra, naquela região ali, né, desse lado tá com a Terra, desse lado aqui tá mais quente, porque tem 30% de calor aqui, mas a Terra vai girar. E a outra parte que tá fria vai se manter desse lado que tá quente. E o calor, por causa da camada de ozônio, vai ter dificuldade de sair. Ou seja, essa parte que era fria vai se manter quente também. E, portanto, fica na temperatura média, temperatura ambiente, para nós conseguirmos sobreviver aqui. Ou seja, a variação de temperatura na Terra não vai variar tanto, vai ficar entre uma coisa não tão fria e não tão quente. Por isso, somos capazes de sobreviver aqui. Próxima parte aí, a rotação terrestre. Na parte do quesito Terra, eu vou explicar só o movimento de rotação. Quando eu for explicar a Lua e o Sol, eu vou explicar também o fenômeno de translação, que é um movimento terrestre, certo? Aí tem um GIF exemplificando como é que funciona esse fenômeno. A Terra aí, você percebe que ela está girando, e a parte que dá luz aí, ela está batendo no centro, ou bate mais acima, ou bate mais abaixo. Isso não quer dizer que a Terra fique girando em vários movimentos assim. Ela gira só assim, ela fica girando só numa posição. O negócio é que ela gira ao mesmo tempo em torno do Sol. E essa soma desses dois movimentos é o que causa essa impressão de que a Terra ela está se movimentando dessa forma, certo? Então, tem uma certa época do ano, né, que a Terra vai estar mais inclinada em relação ao Sol ou mais declinada em relação ao Sol. E vai ter épocas que ela vai estar mais centralizada, certo? Você já deve ter escutado falar nas aulas de geografia sobre Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e linha do Equador. Tá vendo essas três linhas que tem na Terra aí, que estão sendo esquematizadas? A que está mais em cima é um desses trópicos, a que está mais embaixo é o outro trópico, e a que está centralizada é a linha do Equador. E é exatamente isso que ela representa, essa parte onde fica mais focado o Sol. O Sol nunca vai iluminar uma parte mais acima do que o trópico superior e nenhuma mais abaixo do que o trópico inferior. E essa inclinação, ela é exatamente de 23,5 graus, certo? Esse ângulo que faz de inclinação é o limite. Ele nunca passa disso. E essa variação do movimento de rotação com o movimento de translação que vai causar diferenças de temperatura nas épocas, em determinados períodos do ano. E
O resultado disso é o que a gente chama de estações do ano. Isso é um conteúdo de uma outra aula que eu vou aprofundar bem mais nisso. O que precisa ser compreendido aqui é o movimento de rotação da Terra, que é um movimento que a própria Terra faz em torno de si mesmo, certo? Continuando. Aqui está aqui uma esquematização, né, da Terra, que está mais alargada. Esse aqui é um tipo de mapa terrestre. E está sendo especificado aí os dois trópicos, o superior e o inferior, que o de cima é o trópico de Câncer, e o de baixo o trópico de Capricórnio, e no meio a linha do Equador, certo? E dá para ver também qual é o grau de inclinação. Na linha do Equador é 0 graus. No trópico de Câncer é a 23,5 graus superior. E no de Capricórnio, 23,5 graus inferior, certo? E essa variação é bastante importante. Continuando. Tem uns polos. A Terra, ela tem dois tipos de polos conhecidos: os polos geográficos e os polos magnéticos, certo? A Terra, além de ela ter esse campo gravitacional, ela também cria um campo magnético, beleza? Por quê? Qualquer partícula em movimento cria um campo magnético ao seu redor. Isso é um fato da ciência do eletromagnetismo, certo? E a Terra é um corpo que está em movimento, ou seja, ela vai criar um campo magnético ao seu redor, que é o campo magnético norte e o campo magnético sul. Ele tem alguns efeitos na Terra, certo? Bastante importantes, e ele é muito importante para a nossa vida também, porque é com base nesse campo magnético que está relacionado a terremotos, tsunamis e tal. E se ele fosse algo não regulado, teria muito prejuízo para a gente, porque teria vulcões em erupção, terremotos acontecendo constantemente, assim por diante. E uma coisa que as pessoas tendem a não saber é que o polo magnético norte e sul é diferente do polo geográfico norte e sul. O polo geográfico norte e sul tem a ver com a rosa dos ventos, né, os pontos cardeais. Tem norte, sul, leste e oeste, certo? E o polo norte está para cima, o polo sul está para baixo. Esses são os polos geográficos. Os magnéticos são um pouco diferentes. Vamos supor que para cima está o meu polo sul e para baixo está meu polo norte. Não, para cima está meu polo norte, para baixo meu polo sul. Beleza? O polo magnético vai ter uma inclinação, né? Tá aqui o polo geográfico norte e sul, né? Para cima e para baixo. O magnético vai ter uma inclinação assim, dá para perceber na imagem, ele vai se inclinar um pouquinho. E de vez aqui ser norte e embaixo ser sul, em cima vai ser sul e embaixo vai ser norte. Ou seja, ele vai inclinar um pouco dos polos geográficos e vai ter o norte e sul oposto. A bússola, que é aquele objeto que serve para saber a sua localização, que era muito utilizado antigamente, o ponteiro vermelhozinho dela apontava para o polo magnético norte, certo? Que está sendo esquematizado aí também. Você pode perceber que nessa segunda imagem tem um pontinho vermelho apontado para baixo. Esse ponteirozinho vermelho é o mesmo ponteiro que tem na bússola, beleza? E ele está apontado para o polo norte magnético. Continuando. Os pontos cardeais. Uma coisa que precisamos saber é que o Sol ele sempre vai nascer, sempre, sempre, sempre e sempre, vai nascer do lado leste, beleza? Aqui na minha posição que eu estou, o Sol nasce mais ou menos dali, ele nasce para lá. Então, se ele nasce para lá, ele vai se pôr para lá. Então, se ali é leste e aqui é oeste, significa que norte é para lá e sul é para lá, certo? Isso é a minha forma de eu me identificar onde eu estou. Eu sempre uso como referencial o nascer do Sol. O Sol sempre nascerá no leste e se põe no oeste. Pronto, simples assim, acabou. E outro fenômeno que é o do dia e da noite. Isso é um fenômeno muito importante também. Primeiro, a explicação de por que a noite é escura vai ser um assunto para outro lado, para outra questão, certo? Porque isso não é um fato, tipo, óbvio. Teve muito debate sobre isso na ciência. Hoje temos a resposta de por que a noite é escura, mas isso não é um fato óbvio. Não é porque não tem sol e pronto. Isso não é um fato óbvio, certo? O principal ponto o Sol é a estrela mais perto da gente. E ela não consegue iluminar todo o planeta ao mesmo tempo, porque é uma esfera.
Portanto, acontece um fenômeno chamado dia e noite, onde durante o movimento de rotação que a Terra gira em torno de si mesmo, vai ter partes que vai ser incendiadas pelo Sol, vai ter partes que não vai ser incendiada pelo Sol, beleza? Mas lembrem-se, eu disse que tem uma inclinação da Terra de 23,5 graus, não disse? Então tem um ponto bem aqui, mais ou menos aqui, que ele vai pegar o Sol não só 12 horas por dia, como acontece com a gente, aqui nessa parte que estamos, que a gente pega o Sol das 6 horas da manhã até 6 horas da noite, mais ou menos. Tem partes do mundo onde o Sol fica constantemente brilhando. Tem regiões, por causa desse grau, né, que gira, que tem partes da Terra que fica com o Sol durante 23 horas por dia, por exemplo. E tem outras partes também que o Sol quase não aparece, por conta dessa variação da rotação. Então não pense que sempre é assim, beleza? Por exemplo, o fenômeno horário de verão, como chamamos aqui no Brasil, né? Onde o dia fica 1 hora mais cedo, certo? Isso aí é por causa que tem uma época do ano, certo? Onde aqui na Terra, aqui no Brasil, a gente pega 1 hora a mais de sol do que nos outros dias, nas outras épocas do ano. Então, o motivo de fazermos o horário de verão é justamente para as pessoas acordarem 1 hora mais cedo, né? Para aproveitar mais o dia usando a luz do sol de vez eletricidade. É uma forma de economizar a luz, certo? E basicamente é isso. Com isso a gente conclui a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.